Bem, influências criativas, né? Para quem não sabe, eu sou autor de literatura fantástica, né? Eu escrevo livros de romance, histórias de ficção que se passam num universo fantasioso, né? E daí, há muito tempo atrás, eu fiz um programa sem contexto, que são aqueles podcasts mais longos, que a minha intenção ao gravar esses programas mais curtos é levar vocês a me ouvir falando por mais tempo, porque lá eu falo melhor, é mais interessante, é mais divertido, é mais estimulante, e tu sequer precisa ficar olhando para essa minha cara. Então, faça isso. Mas vou falar um pouco aqui das minhas influências criativas também, né? Eu comecei a escrever enquanto um hobby, assim, como uma forma assim de extravasar a criatividade, colocar ideias que eu tinha na minha mente no papel, que na verdade eram em arquivos de texto, né, mas no papel fica um pouco mais bonito. Quando eu tinha assim, tipo, a primeira vez que eu comecei a escrever um livro, né, embora eu não soubesse que seria um livro, mas tornou-se um livro, eu devia ter uns 13 anos de idade, né? E daí, ou 14 já, quem sabe. Mas era nessa fase daí. E daí, durante um ano e meio mais ou menos, eu escrevi bastante, né? O que eu quero dizer bastante, eu ainda tenho o arquivo de texto original de quando eu não pretendia mostrar aquilo para ninguém e já tinha passado de 300 páginas. Eram assim, não me lembro exatamente o número de páginas, mas era páginas demais a ponto de chamar a minha atenção, né? Eu pensei assim, caramba, será que todo mundo faz isso, sabe? No sentido assim de, será que qualquer pessoa escreve por prazer, por hobby, 300 páginas de um universo de ficção, simplesmente porque eu achava divertido e estimulante, e tendo ideias na minha cabeça e montando uma narrativa. E naquela primeira vez não tinha sequer critério, porque eu nem pretendia mostrar para outras pessoas. Eventualmente eu acabei mostrando, porque eu contei isso daí apenas como uma curiosidade para pessoas que eu conhecia lá no meu ensino médio, e alguns desses sujeitos, desses rapazes, esses jovens na época, pediram para conferir, eles acabaram curtindo, eles acabaram assim me dando um encorajamento inicial, e eu me lembro que o raciocínio mais importante que eu tive naquela época foi o seguinte, foi tipo assim, que estranho, como é que eu estou conseguindo assim, cativar as pessoas e estimular elas com algo que eu nem tinha feito para ser bom, né? Daí foi a primeira vez que eu refleti na minha vida se eu gostaria de encarar a ficção, né, a literatura fantástica, né, como uma profissão, né? Se eu gostaria de tentar ser escritor no Brasil, que é um país que, desde quando eu era criança, né, do famoso desde que eu me conheço por gente, era dito que é o tipo de país que as pessoas não curtem ler e não valorizam a leitura e tudo mais, né? E daí, mas enfim, sem ter uma grande dimensão de como era o mercado e o desafio, e nem vou falar sobre esse aspecto aqui nesse momento, eu vou realmente falar assim, dessas influências criativas, sabe? O que eu quero dizer com influências criativas era quais eram as razões por trás da minha motivação de escrever, sabe? O que me deixa, o que quando eu consumia, quando eu refletia, me dava aquele impulso, aquele gatilho na hora de criar, sabe? O que eram as coisas assim que realmente eu tirava a inspiração, sabe? E na realidade, elas são, nenhuma delas tem a ver diretamente com a literatura, né? Tudo que me levou a escrever não era necessariamente da literatura, mas eu aposto que todas as minhas obras de ficção favoritas tinham algo da literatura ali, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vou dar alguns exemplos, assim. Eu tinha uma anotação que estava muito boa, então deixa eu conferir aqui rapidamente. Só porque é melhor eu não, depois eu achar que eu esqueci de algo. Tá bom, por exemplo assim, RPGs, né? O que eu quero dizer com RPGs? Eu vou falar especificamente dos jogos de videogame, mas eu também tive acesso, contato, eu também cheguei a jogar os RPGs de mesa, rolando dados, fazendo fichas, e eles daí também devem ter sido inspiração para mim. Mas eu confesso que muito mais são os RPGs enquanto jogos, né? Por que eu noto isso? E não que quando eu ia sentar para escrever eu pensava assim, estou sendo inspirado por RPG. Mas é uma análise que eu consegui fazer com o tempo, baseada em algumas coisas que são elementos de narrativa, que são característicos, que são típicos, que tu vê em jogos de RPG, principalmente o que eu hoje em dia identifico como JRPG, né? JRPG, que são os jogos de RPG feitos no Japão, sabe? Principalmente aí nos anos 90, porque eu cresci jogando eles, né? No Play 1 e depois retroativamente joguei os de Nintendo, Super Nintendo, quando eu tive acesso ao computador graças a emuladores, por exemplo, né? E daí esses jogos, o que eu consigo identificar que eu me inspirei muito neles é o elemento assim de ter uma espécie de progressão, sabe? E obviamente que outras histórias também têm progressão, mas é basicamente aquela história assim como se tivesse assim um ganho de experiência, sabe? Porque tu joga um jogo de RPG, tu ganha uma batalha, dá aquela comemoração, aparece o teu resultado no final da luta, né? Hoje em dia as pessoas estão acostumadas, né? Até surgiu a expressão upar, por exemplo, né? Que é o brasileiro fazendo o que ele faz de melhor, que, né? Que é
devorar a cultura exterior, né? Então tem essa história de upar, né? Que é passar de nível. Então era o tipo de coisa que tinha na minha cabeça subconscientemente, digamos assim, quando eu escrevi aquela história. Era uma ideia assim, os personagens vão ficar mais fortes conforme eles vencem de inimigos, e eu assumia que as pessoas iam aceitar isso, sabe? Porque, enfim, faz um certo sentido, né? E daí um elemento assim também, que eu tô lendo ali, o que mais que tinha colocado, né? Grupos de heróis, né? Grupos de heróis não é exclusivamente de jogos de videogame nem de RPGs, mas os RPGs eram marcados geralmente, tipicamente, por um grupo, né? 3, 4 personagens tendo que enfrentar vários adversários ao mesmo tempo. Essa estrutura deve ter marcado também, sabe? Com personagens tendo características diferentes, sendo capazes de executar coisas diferentes na hora do combate, por assim dizer. Só que grupos de heróis, eles sempre foram assim, atraentes, e hoje em dia eu consigo identificar que é por isso que eu quis fazer uma narrativa com um grupo, um elenco assim, de pessoas que se reúnem. Porque de certa forma isso daí, sabe, aparece recorrentemente porque é interessante, sabe? Eu cresci assistindo desde os grupos de super-heróis, como, né, X-Men, Liga da Justiça, para falar alguns bem populares que passavam na televisão, né? Mas os grupos de animes geralmente também tem grupos, sabe? Quando tu vai assistir One Piece, quando tu vai assistir Naruto, quando tu vai assistir Dragon Ball, embora, né, os outros personagens não fazem muita coisa, mas eles tinham títulos de Guerreiro Z, pelo menos, né? Ou Power Rangers e a porra que for, né? Essa ideia de ser uma equipe, ser um grupo, era atraente para mim enquanto espectador, e eu também acabei incluindo isso na minha narrativa, sabe? Um estímulo que não necessariamente veio de uma obra de ficção, tipo de um livro, melhor dizendo, né? E outras influências criativas para mim, além do RPGs, grupos de heróis, né? Eu já tinha colocado ali a progressão e a experiência, já tinha conseguido fazer essa amalgamação, mas agora eu vou falar alguns exemplos assim, de jogos, sabe? De questão estética, né? Que essa é outra coisa que não é como se quando eu fosse escrever ou quando eu fosse criar um ambiente, né? Porque assim, quando eu ia descrever uma cena, quando eu ia descrever eventos, primeiro eu tinha que enxergar dentro do interior da minha mente. Eu tinha que vislumbrar alguma coisa, ter uma ideia dos personagens, dos cenários, das reações deles. Era assim que eu fazia, né? E com o tempo eu sempre achava fascinante buscar assim, as motivações, sabe? As minhas origens, tipo assim, por que que eu fazia questão dos personagens terem certa aparência, certo comportamento, né? E eu acredito que muito que eu pegava vinha mesmo assim de obras que não eram da literatura, né? Eu atribuo assim a série de jogos Castlevania também como uma grande influência criativa. Hoje em dia Castlevania também é uma série de animação da Netflix, que eu confesso que eu ainda não assisti. Mas e eu cresci tipo, muito apegado àqueles jogos, àquela franquia e aquela estética, né? Seja os jogos de Nintendo, que sempre me fascinaram, porque eu nunca consegui virar eles, ou de Super Nintendo, que talvez ainda seja o meu favorito, né? O Super Castlevania 4. Mas também teve no Play 1, claro, né? O Symphony of the Night, que talvez seja o mais famoso de todos, e que também gostei muito quando eu era mais jovem, que hoje em dia eu sei que as pessoas gostam ainda mais do que eu, né? Mas quando eu não sabia da opinião do mundo sobre esse jogo, ele também tinha me encantado, ele também tinha sido fascinante, e eu também imagino que a estética visual e a trilha sonora de Castlevania deve ter sido assim, era uma coisa que ficava no interior, sabe, preenchendo a representação de como os personagens deveriam aparecer e como as coisas soariam nesse universo fictício que se passa a história do meu livro, né? E também eu penso em outra franquia de jogos que daí seria o Doom, né? O Doom, uma franquia de jogos, né, de tiro em primeira pessoa, muito famoso, muito antigo, blá blá, não vou poder contar a história aqui, né? Mas antes de eu saber tudo isso, eu já tinha jogado quando eu era criança, e era o tipo de jogo que assim se destacou para mim mesmo, porque eu não sou muito apegado a jogos de tiro em primeira pessoa, sabe? Não era o tipo de jogo que me fazia assim, me encantava, me chamava atenção quando eu era uma criança. O Doom, por outro lado, fez isso quase que instantaneamente, sabe? E eu imagino que é por causa da estética também, sabe? Da ambientação. Aí tem armas de fogo, né? E na minha história não é muito marcada por personagens utilizando armas de fogo, embora haja exceções, mas, né, acho que era aquele ambiente de um personagem tendo que estar lidando com múltiplos inimigos monstruosos, sabe? E o teu personagem, apesar dele morrer, ele sofrer dano, tu tinha uma capacidade muito alta de se defender e de literalmente estraçalhar os seus adversários, tá ligado? Então eu acho que esse tipo de imagem, esse tipo de, tipo assim, especificamente de seres humanos combatendo seres monstruosos, demoníacos, isso deve ter sido uma das principais motivações para na hora de eu criar um universo de ficção, eu queria que também tivesse esses personagens. E é claro que eu não me limitei aos personagens desses universos, né? Eu coloquei muitos personagens, elementos mitológicos e históricos que eu vejo, né, em várias outras obras por aí e em livros mesmo também, né? Mas enfim, isso aqui era só para falar das minhas influências criativas, e quem ficou interessado, o nome do meu livro é Lágrimas Negras do Submundo. Procura lá no Instagram, meu nome RCP Autor, e tu vai encontrar lá como